Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Flávio Cerqueira nasceu em 1983 em São Paulo, no Brasil, onde vive e trabalha. É doutorando em artes visuais pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Trabalha com os processos tradicionais de fundição em bronze e tem a figura humana como protagonista de sua poética. O trabalho de Cerqueira tem sido destaque em inúmeras exposições coletivas no Brasil e no exterior, incluindo, principalmente, histórias afroatlânticas, exposições também na National Gallery of Washington, The Museum of Fine Arts, Houston, MASP, São Paulo, Santander Cultural, também exposições em Porto Alegre, Cape Town, na África do Sul, na 10ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre, e também no Museu Stefano Bardini, Florença, Itália. Muito obrigado por te receber aqui, Flávio. É um prazer enorme estar conversando com você. Prazer é meu, Matheus. Obrigado pelo convite. Kleber, Matheus. Vamos ver se eu consigo contribuir de alguma forma com vocês. Massa, Flávio. Então, seja bem-vindo aqui ao Gargalheira. Eu tenho certeza que vai ser uma entrevista bastante produtiva. Flávio, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é a seguinte, né? Nós gostaríamos que você falasse um pouco do material que você trabalha, né? O bronze tem muito significado como material para arte ocidental, né? Nós entendemos que ele é usado de uma maneira bastante sui generis na sua obra, então a gente gostaria que você falasse como que surgiu essa ideia do bronze ser um material recorrente nas suas esculturas. Vamos lá. Foi por acaso, cara, como o bronze chegou. Vou voltar um pouquinho lá atrás, lá no final dos anos 90. Eu trabalhava de office boy na rua, né, de São Paulo. E aí eu comecei o contato que eu tinha, eu venho de uma família de classe trabalhadora, né, pai metalúrgico, mãe empregada doméstica, então o convívio em museu, instituições de arte não fazia parte da minha rotina diária familiar, né. Então o que eu tinha de contato, que eu também não entendia o que era arte. Arte era um nome bem abstrato, assim, não existia, não entendia o que é arte, sabe. Só quando eu estava na 5ª série, lá nos anos 96, que eu comecei a ter aula de arte na escola, que eu comecei a entender o que era. Mas eu tive primeiro contato com os hippies da Praça da República, que fazia escultura de durepox. Então eu comecei, as minhas primeiras esculturas foram feitas desse material, sem nenhuma intenção de ser artista ou trabalhar com escultura, enfim. Eu olhava os caras fazendo aquilo, os hippies fazendo aquilo no centro da cidade, e eu comecei a querer fazer igual também, sabe? Começar a fazer bruxa, duende, marica, bong, sabe? E aí eu vendia na escola, eu estudei sempre escola pública, e aí eu fazia, tipo, pra ganhar dinheiro mesmo, cara. Pra sobrar dinheiro pra sair, pra comprar peça de skate. Eu trabalhava, mas o dinheiro era bem curto, então para você fazer umas coisas para aumentar a tua renda ali. E aí, onde mudou tudo, cara, foi a primeira vez que eu entrei na Pinacoteca. E tem um fato bem curioso na minha história, assim, que o meu pai falecido, ele gostava muito de ir no desfile de 7 de setembro, né? E no final dos anos 80, o desfile de 7 de setembro era na rua. E ele era ele passava em frente da Pinacoteca. E uma vez eu perguntei para o meu pai o que era a Pinacoteca, porque eu achei o prédio imponente, bonito, assim, achei um castelo, assim, a casa de alguém, não sei, não entendia muito. Eu tinha 8 anos na época.
E aí eu falei, perguntei para ele o que era a Pinacoteca, e ele disse que era um lugar que a gente não podia entrar, pelo fato da gente ser pobre, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei, tipo, e aí depois passou um tempo, eu nunca voltei para casa, na minha casa tinha Barça, dicionário, assim, sabe? Que tipo, sempre vinha da casa das patroas da minha mãe, né? E aí eu fui olhar no dicionário o que era Pinacoteca, e Pinacoteca estava escrito coletivo de quadros. E aí eu, não quero saber de coletivo de quadro, não quero ver um lugar cheio de quadro. Só que aí isso em 2000, o Emanuel Araújo, que então diretor da Pinacoteca, trouxe uma exposição do Rodin, segunda vez. Rodin veio 2 vezes para o Brasil, né? Nessa segunda, na primeira, era no começo dos anos 90, eu era bem novinho, então não tive acesso. Na segunda, nos anos 2000, em 2000, eu entrei, eu vi uma filona, assim, aí eu vi um estátua, assim, eu chamava de estátua ainda, não sabia qual a diferença de estátua, escultura, e eu falei, porra, vou entrar aqui, cara. Aí eu entrei e era a exposição do Rodin. E aí cara, tipo, é diferente das coisas que eu vejo na rua, não tem homem sentado em cima de cavalo. Aí eu falei, porra, isso aqui é legal pra caramba, assim, aí eu encostei na escultura, bati assim, sabe? Hoje, tipo, não deveria falar isso, mas eu encostei assim no bronze, bateu assim, deu aquele eco igual sino, e aí eu, caramba, isso aqui é de ferro, bicho. E aí eu fui olhar lá na ficha técnica, não tinha o dinheiro para comprar o catálogo, depois eu juntei uma grana para voltar lá para comprar o catálogo. O catálogo eu tenho até hoje, cara, guardado. Assim, acho que foi o meu primeiro livro de arte que eu comprei na vida, foi esse catálogo. E aí eu saí de lá e falei assim, cara, eu vou fazer escultura em bronze. Nem sabia como fazia, não sabia nada, cara. Mas falei, vou sair e vou ser igual esse cara, sabe? Aí eu fui procurar a faculdade de arte, fui estudar arte, e aí depois eu comecei a fazer curso de modelagem livre com um monte de professor, para entender como que fazia o barro, como fazia o molde, como fazia, tipo, tirava com a pinceira. E aí, desde o meu primeiro trabalho autoral, que a gente chama assim, né? O meu primeiro trabalho foi em bronze, sabe? Desde o primeiro. Que eu fui falei, cara, vou fazer bronze e é isso aí. Sem pensar muito no valor simbólico que o bronze tem, sabe? Carrega. Cara, eu tinha 20 anos de idade, né? Tipo, era bem verde, né? Não sabia de nada, assim, só tinha vontade de muita coisa. Muita vontade de fazer muita coisa sem entender muito bem o que eu estava fazendo, sabe? Hoje eu entendo um pouco mais velho, com certo distanciamento, eu entendo o que eu estava fazendo hoje, sabe? Tipo, pô, isso aqui levou para isso, que levou para isso estava falando disso, isso eu estava falando daquilo, mas era de uma forma inconsciente, né? Não estava muito, não era uma coisa que eu estava prevendo ali, ou que eu estava um plano que eu tinha, né? Não, eu fazia, cara, eu tinha vontade e fazia. Eu não tinha ateliê, eu trabalhava no meu quarto, na casa que eu morava da minha mãe. Então eu forrava a cama com plástico para poder modelar em cima do negócio, sabe? Tipo, colocar a ferramenta, o barro, e aí tinha um torninho que eu deixava em cima de um banco para poder ficar rodando a escultura e sentado na cama num banquinho assim, num quarto de 3x3 na casa da minha mãe em Guarulhos. E aí que o bronze entrou na minha vida. Foi uma coisa tipo que a gente teve um encontro ali, sabe? Na vida. O Rodin me trouxe ele. Flávio, você comentou seus primeiros trabalhos. Eu queria que você falasse um pouco da concepção das esculturas brancas e também do Tudo Entre Nós. Cara, as esculturas brancas... Cara, o meu primeiro trabalho, ele chama João Sem Braço. E é muito engraçada essa história. Assim, eu fazia aula de escultura com o professor, e aí ele foi e aí era aula de segunda-feira, segunda-feira de tarde, um monte de senhora rica que fazia o curso, e por um acaso eu estava lá no meio, né? Porque nessa época eu já estava trabalhando numa galeria de arte, então era o tempo que eu tinha, era uma segunda-feira livre, né? Que as galerias não abrem de segunda. E aí eu fui para a Itália com ele, porque ele foi fazer um curso teórico e prático em Roma e Pietrasanta e Carrara, que são as minas de mármore, né? E eu fui, quando eu voltei, eu falei, pô, esse negócio aqui vocês não estão ligados. Cheguei para meus amigos assim e falei, vocês não estão ligados. Lá na Europa, nada tem braço, nada tem pé, né? Os caras estão inventando outro jeito de fazer arte. E era tudo coisa grega, né? Romana, tipo aquelas esculturas clássicas que a gente já conhece.
E aí eu falei, pô, fiz o primeiro trabalho que era João Sem Braço, que eu tirei os braços, assim, da escultura e tal, bem inocente nesse sentido. Só que aí eu falei, cara, eu vou ficar falando de arte, eu acho mó chato, assim, sabe? Então eu falei, porque aí eu começo a tipo, ter um discurso, isso eu já pensava nessa época, né? Eu falava, eu vou fazer um trabalho que os meus iguais não vão entender, assim, sabe? Porque eu vou ter que falar de arte, porque eu já estava trabalhando na galeria de arte, né? Então tinha esse lance, eu vou falar de arte falando sobre arte. Claro que arte fala sobre arte, mas naquele momento eu falava, eu precisava de uma bula ou de você ter um background ali de uma formação já mais acadêmica, artística, né? E aí, quando eu decidi fazer os brancos e o Tudo Entre Nós, ali era tipo biografia, cara. Eu tava falando das coisas que eu tava vivendo, que eu tava sentindo ali enquanto jovem adulto, assim, sabe? Relacionamentos, de como você enxerga a vida. O Tudo Entre Nós, cara, que tá aqui do meu lado, eu vou te mostrar. As pessoas só vão ouvir, não vão ver. Uma pena, mas é esse aqui, ó. Então, o que é o Tudo Entre Nós, cara? Aqui tem no meio a escultura é um abraço platônico, né? Então tem um espaço vazado de uma pessoa. Então ele tá dando um abraço em uma pessoa que não existe a não ser na sua cabeça, né? No campo das ideias. Então Tudo Entre Nós é isso. Tipo, então ela é uma relação que sempre acontece na tua cabeça e não na do outro. Não é correspondida, assim, né? Um amor platônico, de uma certa forma, né? E o fato de eu pintar de branco é porque eu tinha um receio das pessoas se interessarem pelo que eu estava falando e que eu estava fazendo só pelo material. Porque o bronze é caro, porque o bronze é um material nobre, porque o bronze é um material tradicional, porque o bronze é um material clássico. E eu não queria que as pessoas se interessassem no meu trabalho só por isso. Eu acho que a ideia que eu queria passar ali, a mensagem do trabalho, a narrativa que eu estava propondo, para mim era a mais importante. Então, o que eu fiz? Eu pintei a escultura com pintura eletrostática para parecer porcelana. Por quê? Porque eu estava tratando de situações de fragilidade. Eu estava em momentos da minha vida de fragilidade. Então, a porcelana remetia a isso. Mas aí você pergunta, Flávio, por que você não fez direto em porcelana? Porque a porcelana tem toda uma técnica de queima, e você perde muito. E eu não tinha esse tempo, cara, para ficar experimentando, explodindo no forno. E como no bronze eu já sabia como lidar, então eu falei, cara, eu vou fazer no bronze e eu vou trair o olhar, cara. Eu vou usar o bronze para fazer o bronze parecer outra coisa. Tirar todo esse peso assim do bronze, tem desse material pesado que é o bronze, e trazer a porcelana aparente, para ficar uma coisa frágil. E é engraçado, quando eu comecei a mostrar esses trabalhos, eu não colocava nenhuma base, eu colocava ele no chão, assim, sabe? Meio nos cantos. Então as pessoas elas não chegavam muito perto, olhavam com medo de derrubar e cair, né? E nesse período eu participava de muito salão de arte, né? Então como funciona? O salão de arte ele não te dá nenhum apoio financeiro para mandar o trabalho. Então se eu mandasse de porcelana, se eu mandasse para qualquer lugar de correio, que eu tinha que trabalhar todos os dias, né? Então não tinha como eu levar. Não tinha como eu pegar o ônibus e ir para o interior de São Paulo, ou ir para Bahia, ou ir para o Ceará, em vários salões que eu fiz em vários estados. Então também foi uma questão técnica de eu colocar numa caixa eu embalava ele com plástico bolha, papelão, colocava numa caixa de papelão e mandava para o Sedex. O trabalho ia e voltava sem nenhum problema. Então tem essa questão da fisicalidade mesmo da matéria, né? Do bronze, esse material rígido, né? Mas eu não queria que ele aparecesse naquele momento. Eu queria que eu escondi o bronze, né? Eu não revelava a matéria. Eu transformava ele em outra coisa com a pintura. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da fragilidade que você tocou agora. Porque o que a gente vai acompanhando quando a gente vai tomando o pé do seu trabalho e da sua obra é uma espécie de progressão. Quero ver como é que você reage a essa interpretação. É uma espécie de progressão e transformação da falta. Porque no começo, como você falou, saem as peças, saem os braços. Depois tem essa pessoa que falta. Depois a gente chega, tem uma memória que falta. Depois tem uma imagem que falta. Então eu queria perguntar para o artista e para a pessoa também, porque você já mencionou a perda do pai,
Eu queria perguntar para o artista e para a pessoa também, né, sobre esse lugar da falta que está na concepção da obra e que, de uma certa maneira, como você já revelou, está na trama da fragilidade da vida. Cara, eu entendi logo de cara nesse trabalho Tudo Entre Nós, que foi o primeiro que eu fiz que já tinha um caráter mais pessoal, né? Cara, a falta ela é complexa, assim, né? Porque, por exemplo, quem cresceu na periferia de qualquer cidade, qualquer estado brasileiro, vai entender o que eu tô falando. Chega um período que você começa a perder amigo, pai de amigo, sabe? Pelo sistema, cara. O sistema, tipo, acontece isso via sistema. Então a gente, tipo, preto periférico, é como se tivesse um prazo de validade, assim, sabe? Que você vai batendo etapas. Então, primeiro você tem aquela coisa, se você conseguir crescer, de, tipo, da tua mente conseguir dar comida e você conseguir se alimentar e conseguir ter uma vida, aí você passou de uma etapa, né? Aí a segunda é quando você tem adolescente, que a polícia do entorno acaba vendo você como alvo e você acaba sendo apagado dessa situação, né? Então, eu perdi vários amigos de infância, que é a minha adolescência, porque assim, você tem o caminho a trilhar ali, né? Você tá na periferia, tem várias ofertas, né, cara? De você ir pro crime, pro tráfico, para várias questões, assim, né? E claro, tipo, alguns cedem, né? Cara, já me passou 1000 vezes pela cabeça isso também. Porque, pô, é dinheiro fácil, né? Fácil nesse primeiro momento, assim, que você acha, pô, o cara tem a minha idade, eu trabalho de office boy, eu ganho R$180, o cara ganha a mesma coisa vendendo droga na escola na semana. Aí o cara aparece de moto, daqui a pouco de carro. Então é uma sedução do poder, assim, porque as meninas do bairro te olham melhor, os caras tipo, já têm um respeito maior com você, porque você trabalha ali no esquema. Então, tipo, essa coisa da ausência, ela é bem presente, assim, sabe? Tipo, na minha vida. E aí, de uma forma, às vezes, bem natural, ela vai acabando aparecendo num trabalho, em outro ali. Porque não tem como você descolar o Flávio artista e do Flávio pessoa, sabe? Não tem como, cara. Então, tipo, mesmo por mais que hoje, tipo, doutorando, professor, que você tenha ali uma noção maior do que você está fazendo, uma intenção maior, não tem como descolar, cara, porque sempre bate em você ali onde tipo, dói a ferida, saca? Porque você vai acabando, tipo, falar de questões que você viveu, que você experimenta, que está no seu entorno. É muito engraçado porque quando eu comecei a fazer tipo, os meus trabalhos, hoje, tipo, isso a gente está voltando ali um pouquinho. O meu começo a mostrar meu trabalho em 2009, né? Então a gente tem um pouco mais de uma década aí de trabalho. E aí, no começo disso, as pessoas elas falavam assim, porque os artistas negros tinham pouca inserção no mercado, assim, sabe? Na cena artística naquele momento. Era bem pouco ali, tipo, os mais velhos, Ana Paulino, o seu Emanuel Araújo, sabe? Aí tinha o Sidney Amaral, que é uma geração, ele é um pouco mais velho que eu, mas a gente pega a mesma geração, e o Jaime Laureano, era meio isso, assim, tipo, não tinha tanta gente. E aí engraçado que as pessoas perguntavam assim, cara, mas você faz uma escultura, que eu ainda fazia as esculturas branca com essa intenção da fragilidade, e as pessoas falavam, pô, mas você faz pessoas negras, né? Mas do que você tá falando, tal? E aí eu fiquei, tipo, refletindo com isso, assim, porque eu falei, cara, tipo, eu nunca parei para pensar sobre isso, assim, né? Porque, na verdade, eu estava representando quem estava no meu entorno. Porque, tipo, eu não tinha o modelo vivo. Então, eu trabalhava no meu quarto, quando tava muito calor, eu ficava na frente da casa, na garagem, né? E os moleques na rua ficavam jogando bola, aí eu chamava, Juninho, chega aí. Chega aí. Aí, tipo, chamava os caras ali, os molequinhos, tudo da rua, os pivetes jogando bola na rua. Aí eu olhava o cara ali, fazia o nariz igual, fazia a cabeça igual, a orelha. Então eu tipo, não tinha modelo, mas para me facilitar ali, porque eu não trabalhava com referência de foto, nada, então eu chamava os moleques ali, os moleques piravam, assim, o cara vai me fazer, vai fazer eu agora. Então eu começava a retratar a galera do meu entorno, sabe? Tipo, então não foi uma coisa assim. Hoje, se você pegar meu trabalho, assim, você vai ver que tem uma consistência nesse sentido da fisionomia mesmo das pessoas, né? Porque não tem traço europeu, né, nos trabalhos.
que é o clássico da escultura. Então, de novo, foi uma coisa que foi natural, porque era o meu entorno, cara, não tinha como fugir daquilo, né? O moleque tava jogando, os pivetes estavam jogando bola na rua, e eu tava ali, pô, tipo, olhando eles, e, tipo, usando de matéria-prima mesmo, cara, para olhar o cara e fazer ali meio parecido com um, com o outro, e isso foi aumentando no meu repertório, sabe? Então, não foi uma coisa intencional, assim, a coisa foi acontecendo, cara. É engraçado que eu costumo dizer que, claro, você tem lá o universo todo conspirando, mas não foi nada intencional, cara. Pô, moleque lá do bairro dos Pimentas, de Guarulhos, qual a intenção de ser artista? Não tem modelo, cara, tipo, do lado, assim, para ser artista, né? Tem uma história também, eu tenho várias histórias dentro da minha história maior, né? Que é bem curioso, eu acho interessante falar, assim, pela questão de representatividade, que isso é muito importante, sabe? Eu tava num dia em casa assistindo MTV, né? Eu sou dessa geração da MTV, do começo da MTV, né, que tocava os clipes, você ficava lá olhando, andava de skate e tal. E aí tinha um programa na MTV com a Luna Piovani, e ela foi entrevistar o Vic Muniz. Eu morava em Nova York e tal, aí o cara começou a contar a vida dele, né? E aí o cara contou, veio de Carapicuíba, que é periferia de São Paulo, filho de garçom e, tipo, dona de casa. E aí eu catei e falei, porra, meu, tipo, cara, esse cara conseguiu tá morando em Nova York, meu, qual é? Tipo, meu irmão, eu também consigo essa porra, tá ligado? Eu também vou fazer ser artista também. Então, o trabalho do Vic, eu admiro o cara, tipo, mas ele não é uma referência, tipo, do meu trabalho, porque são outras questões que ele lida e são outras questões que eu lido, tanto na técnica quanto no assunto. Mas foi importante ouvir que um cara da periferia estava morando em Nova York, porque aquilo acendeu a chama, cara, dentro de mim. E de falar assim, pô, como assim? O cara sai lá de Carapicuíba, toma um tiro na perna, e daqui a pouco ele, tipo, tá em Nova York, tá mostrando nos maiores museus do mundo, cara. Cara, quero isso pra mim também, irmão. Tá ligado? Eu quero isso pra mim também. E aí eu, tipo, comecei a olhar, é possível. Então é engraçado porque, por exemplo, eu tenho meus amigos hoje, alguns, né, falam assim, porra, velho, você não mora mais na quebrada, você vende seu trabalho, você tem dinheiro, você não passa fome, você come bem, sabe? Você viaja. Aí para de falar essas paradas, brother. Tipo, você tem que falar que agora você, tipo, vai para Nova York, vai para Europa, faz exposição num monte de lugar. Aí eu falo, brother, tipo, não é todo mundo que sabe quem eu sou, mano, de onde eu venho, tá ligado? Então, tipo, teve um período que as pessoas até achavam assim, isso aí é maior playboy disfarçado, né, meu? Tipo, isso aí, esse papo de periferia aí é conversa pra boi dormir. Só que, então, cara, eu enfatizo mesmo, falando de onde eu venho, o que rolou para chegar até aqui, saca? Porque eu chego e influencio outra galera que vem da onde eu venho, mano. Tá ligado? Tem, tipo, o Flocos, tá ligado? Eu gosto de falar do Flocos, do Pacheco. Pô, os moleque começaram a, tipo, me ver ele como exemplo. O Flocos, cara, estuda na Unicamp, faz artes plásticas na Unicamp. O pai dele foi assassinado na porta de casa, mano. O Pacheco, a mãe dele saiu fora e sumiu e deixou ele pro pai, sabe? O moleque, tipo, crescia, o pai dele arrumava umas mulheres, sumia. O moleque, tipo, de 12, 13 anos ficava sozinho em casa, mano. Sabe? E aí hoje o moleque, tipo, estudou filosofia na Unifesp, é professor, saca? Por quê? Porque os caras falam, mano, ele também conseguiu, sabe? Ele saiu do mesmo lugar que nós, mano, da mesma rua, da mesma quebrada. Então o lance de ficar falando de tudo isso não é tipo, tipo, sou quebrada, sou perifa. Não, mano, é pra falar, irmão, você também consegue, saca? É um pouco disso também. Então, o lance da representatividade é esse. Não só, tipo, de você ter uma imagem ali, falar, nossa, o cara tá fazendo pessoas negras que tá no museu. Cara, isso é só um detalhe, porque passa batido ali, mano, no bolão, sabe? Então, tem uma hora que é importante você falar, cara, da onde você veio, porque você mostra que é possível, sabe? Tipo, de você falar assim, cara, tipo, o moleque estudou em escola pública a vida inteira, trabalha desde 12 anos, não tem pai, não tinha pai, e, cara, hoje o cara, tipo, é artista, faz escultura, mostra o trabalho no MASP, na Pinacoteca, nos museus fora. Cara, como eu também lá atrás vi o Vic e falei, mano, eu quero esse pedaço de bolo para mim também,
sabe? Então, você chegar falando, tipo, é isso, cara, não é que eu fico pagando de coitadinho, eu não sou coitadinho, nunca fui, mano, tá ligado? Sempre fiz meu corre, sempre trabalhei, sempre descolei minha parada e, tipo, sempre fui, tipo, focado nos meus objetivos. Então, o que eu posso fazer? É falar mesmo, cara, eu vim desse lugar, eu sou essa pessoa, então, você também é desse lugar, você também é essa pessoa, então, vem, se você quiser, você vai conseguir, sabe? É difícil, porque não é mamão com açúcar. Ah, vou lá, eu quero, consigo. Cara, tem que ralar. Cara, tipo, eu trabalhava para fazer a faculdade, eu pagava R$300 de faculdade, sabe? Não tinha nem ProUni ainda, cara, quando eu fiz faculdade. Quando no meio da faculdade que apareceu o ProUni. Aí eu ganhava R$300, a faculdade era 280. Me sobrava R$20, cara, para comprar de lanche. Aí tinha uma padaria lá na esquina que vendia um salgado de resto de frios que cortava durante o dia. Eles faziam um salgado que na época era 50 centavos, então eu comprava 2. Eu tinha direito de comer um na ida e um na volta. Tá ligado? Para não ficar com fome durante o dia, que eu não tinha como chegar na cantina da faculdade e comprar um lanche, cara. Aí eu morava em Guarulhos, eu saía às 11 horas, eu chegava em casa 1h da manhã. Aí eu pegava um busão 7 horas da manhã, porque eu entrava pegava o busão 6 da manhã, porque eu entrava 7h30 na loja. Então eu dormia no ônibus, dormia no metrô, e foi assim minha vida aos 4 anos para me formar, sabe? E aí as coisas foram acontecendo, assim, tipo, me propus a fazer várias paradas de trabalho, trabalha no bar ali, tipo, fazendo uns drinks, trabalha de office boy, trabalha na farmácia. Então teve vários trabalhos antes de você trabalhar com arte, realmente, assim, sabe? Então, pô, já tenho quase 40 anos, vou fazer 40 anos esse ano. Então, já é uma caminhada, assim, de trabalho, de correria mesmo, né? Pensando em tudo que você falou agora, Flávio, dessas fragilidades, né, e dessas ausências que constituem o cotidiano do nosso povo, da nossa gente, e conectando com a pergunta que o Kleber fez no começo, você acha que a gente pode avançar também para interpretar o seu trabalho e dizer que nele a solidez do bronze, essa imperecibilidade que o bronze tem, luta contra a fragilidade da vida que é representada, porque, por um lado, né, a gente tem uma vida frágil sendo representada. Uhum. Né? Eu penso naquela moça com os livros na cabeça, em amnésia, e a vida frágil está sendo representada. Mas, por outro, aquilo que, como você diz, o sistema apaga fácil, o bronze segura por um tempo indeterminado. Então, como é que você reagiria a isso? Cara, é muito boa essa pergunta, porque mesmo intencionalmente lá atrás, no começo do meu trabalho, 2009, 2010, que eu já usava o bronze, essa fragilidade que eu tentava esconder disfarçando de porcelana, mas porque na verdade, cara, tem uma razão aí que o bronze ele é um material para eternizar histórias, saca? E aí, a partir do momento que você vê a história do cara em cima do cavalo, lá na praça, que do escravocrata, que ele foi fazendeiro e ganhou nome de avenida e nome de rua e vão fazer o busto dele, e aí eu começo a trazer histórias cotidianas, histórias do vários eu, sabe? Do eu, quando eu falo dos vários iguais a mim, sabe? Quando eu falo de mim, eu expando, cara, porque eu sou várias pessoas, mano. Porque eu tô ali, eu falo de pessoas que as histórias esbarram na minha. Mesmo eu fazendo uma imagem de uma mulher, de um menino, de um homem, de uma criança, são vários eus que acabam esbarrando nos outros, sabe? E aí eu começo a amplificar o meu trabalho, que eu começo a, tipo, as histórias, elas saem, elas viram de todo mundo, porque as pessoas acabam se identificando com aquilo. Então eu eternizo com material, com bronze, um momento que é histórico, que é tipo histórico e perene nesse sentido, porque não o sentido histórico de uma história oficial, porque a gente sempre costuma entender a história como uma história que está no livro, mas cada um de nós tem uma história, e essas histórias têm que ser levadas em consideração.
E essas histórias são importantes. A história do meu avô, que teve 28 filhos, que morou na roça, na Bahia, que cresceu e os filhos, cada um foi para um canto do mundo, sabe? É uma história de luta, negão de luta, de sobrevivência. Então quando eu trago o meu ponto de vista, as histórias, porque quando eu falo das minhas histórias, não necessariamente foi a história que aconteceu comigo, porque hoje no trabalho ela acaba esbarrando nas histórias que eu presencio. São as histórias da minha mãe, das minhas irmãs, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus amigos. Então elas acabam sendo histórias que são histórias universais, que para quem é de um lugar de onde eu venho, elas acabam se esbarrando num lugar e sendo muito parecidas. E é engraçado porque a gente fala assim, mas é uma história periférica, então, de tristeza. Não, cara, a partir do momento que eu pego uma foto de família e aí eu vejo as mulheres da minha família, bisavó, tia-avó, carregando lata de água na Bahia, no interior da Bahia, indo para o açude buscar água, voltando 1 quilômetro, 2 quilômetros para casa para cozinhar. Isso é uma história triste, de certo ponto. Vendo com esse distanciamento hoje, porque aquilo era normal para a época. E aí, o que eu faço? Eu pego uma pilha de livros e troco, eu coloco. Hoje, elas vão para a escola, cara. As mulheres da minha família, minhas primas, minhas irmãs, vão para a universidade. Então, elas trocaram, elas não precisam mais disso para alimentar a família. Então, elas têm educação, porque a educação é a única ferramenta que te possibilita novos horizontes, cara. A chave de tudo é a educação. Por isso que a educação é cerceada e ela é sucateada a todo momento. Porque sacaram, o sistema entendeu, cara, que o cara, que tem educação, você não controla, cara. Você não domina esse cara. Ele vira um bicho solto, sabe? A gente vem de uma geração, porque vocês têm um pouco da mesma idade que eu, assim, muitos de nós somos as primeiras pessoas a ter formação acadêmica na família. Pouquíssimos casos de pessoas pretas e pardas, eles têm uma educação antes disso. Então a gente faz parte de uma geração da primeira pessoa que tem uma educação formal. E o que aconteceu, cara? Fudeu. Porque a gente entendeu o jogo, a gente entendeu o sistema, a gente entendeu o mecanismo. E aí o cara não chega, o político vai chegar lá no teu bairro, não é pagar o churrasquinho e dar um jogo de camisa que ele vai conseguir seu voto. Você vai ter que chamar para ideia. E aí, cara, o que você vai fazer no meu bairro? Ó, o saneamento aqui no meu bairro tá ruim ainda. Ó, chove, o córrego lá embaixo alaga. O que você vai fazer? Então você começa a debater com o cara meio de igual para igual. Então a educação, cara, ela te transforma e te dá uma ferramenta para você ter uma relação horizontal com o todo, sabe? Então, quando eu pego essa escultura, que chama uma palavra que não seja esperar, porque a espera, ela é longa, mas a gente não tem mais esse tempo, porque são anos-luz que as pessoas estão na frente. Eu entendi isso, que eu achava também que isso aí falava, não é assim que funciona, acho que as pessoas estão exagerando. Eu entendi isso quando eu estava mais velho, porque, por exemplo, eu estudei, eu vou colocar isso no sistema de arte, que é onde a gente atua, né? Então, por exemplo, eu, Flávio Cerqueira, fui entender de fundição, entender de fazer escultura em bronze, fez faculdade, fez mestrado e está fazendo doutorado. Irmão, eu ainda tem gente que está partindo de todo esse rolê dos meus mais de 15 anos de trabalho, tem gente que está partindo agora igual, que começou do zero, mas ele começa da onde eu estou agora. Olha o tanto que eu percorri para sair de igual a muita gente que tem sobrenome, que é de família de artista, que já tem todo o background, que é branco, que vai estudar na Europa, que tem todo um acesso cultural, entendeu? Até hoje, assim, cara, a corrida não é igualitária, tá ligado? Então, a gente tem que correr muito mais para poder chegar igual. Isso só vai mudar, cara, daqui a uma geração ou duas, saca? Nem meu filho talvez consiga, talvez o meu neto vai chegar numa questão igualitária. Porque para você mudar algo são 3 gerações, cara. Então a gente, os pretos no topo, tá ligado? Não, ainda não, irmão. Favela venceu o caralho, saca? Aí porque é fácil de acabar com tudo isso, assim.
Então a gente ainda tem que construir uma base mais sólida de tudo isso, para você conseguir dar suporte para a próxima geração, e a próxima geração dar para outra, que aí a coisa vai mudando, porque a gente, cara, a gente ainda tipo, é o começo de tudo. E os mais velhos, que você tem lá, tipo, vou citar o Abdias do Nascimento, o Emanuel Araújo, Rosana Paulino, o Sônia Gomes, cara, eles foram já jogando, tipo, pavimentando onde a gente está andando hoje. E hoje os molequinhos, a galera, os artistas jovens, as pessoas mais novas, elas já estão chegando já com o negocinho mais pavimentado. Eles não estão andando estrada de cascalho mais não, cara. Já está sendo pavimentado. Então eles têm que continuar para as próximas gerações estar com a estrada pavimentada, tipo, para continuar correndo, né, cara? Então eu acho que não dá para se iludir achando que tá vencido o jogo, não, cara. Eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar ainda, de diálogo, de discussão, de ir para academia mesmo. É um lugar que a gente tem que ocupar, sabe? Hoje, tipo, eu vejo isso também, porque eu tive vários professores que tinham um ponto de vista. Hoje, eu, na sala de aula, com meus alunos da graduação, cara, já é outro ponto de vista. Eu já coloco o meu olhar naquilo. E isso acaba influenciando, querendo ou não. A forma que eu trago os artistas que eu trago para minha aula, isso é intencional, cara, não é amadorismo, assim, sabe? É intencional como eu quero que as coisas cheguem nos alunos, sabe? Então você acaba dando uma visibilidade maior pro todo, né, cara? Uma coisa mais homogênea, né? Então é como eu entendo isso, assim. Posso estar viajando, assim, mas eu acho que é um pouco de como eu penso. Acho que não dá para ficar cantando vitória antes do jogo, não. O jogo só termina quando o juiz apita, irmão. Flávio, gostaria de voltar a falar sobre forma e sobre a linguagem que você usa, na verdade, né? Em Better Together, né? Eu entendo que nós temos um encontro de linguagens que desafia a colonialidade do saber, né? Porque, por um lado, né, você está usando bronze, né? Você dissertou um pouco sobre o sentido do bronze na sua obra, né? Ainda que acidental, acho que ele continua tendo muito significado. E você também mistura com o picho, né? Que muitas vezes é visto de maneira marginal, periférica, né? No circuito de arte ainda é muito complexa essa relação, né? E além disso, a frase está escrita em inglês. Então, gostaria que você dissertasse um pouco sobre esse encontro e sobre essa junção na sua obra. Cara, é legal essa pergunta também, porque, assim, eu fiz uma exposição que chamava Um Mundo de Cada Vez. E aí tem dois elementos que são escrita, né? Que é o stop na placa e o Better Together. E é interessante, assim, essa coisa, tipo, porque o inglês colonizado, né? Tipo, americanizado e tal. Eu entendi uma coisa, porque o meu trabalho começa a ter uma inserção internacional, e é engraçado, porque eu tenho um outro trabalho com pichação que chama Sobre Tudo, mas não sobre qualquer coisa. E aí eu apresentei esse trabalho numa exposição na África do Sul. E, cara, o trabalho não bateu. O trabalho não bateu, brother. As pessoas olhavam e passavam assim, tipo, não quero nem entender o que está escrito aqui. Tipo, é uma letra meio estranha, aí tá em outro idioma. E aí eu falei, cara, tem essa barreira também do idioma, porque eu também, para eu dar o meu recado, também às vezes eu preciso me adaptar ali também para acessar o outro, né? Para conexão mesmo, né? Então eu fiz o Better Together, porque assim, cara, hoje você tem no celular, no aplicativo, você entende ali o negócio, sabe? Porque o meu trabalho, ele é um trabalho, de certa forma, simples, né? No sentido de uma construção narrativa, né? Que você bater o olho, você começa a entender ali o que está acontecendo. E aí, quando eu trago essa figura de linguagem, que é uma grafia de pichação, que eu trago à rua, porque eu venho da rua, né? Essa coisa marginal, de rebeldia mesmo, agressão violenta. Porque eu trago uma escultura que ela é bonita, bem executada, e ela é violenta, né? Agressiva. Porque o ato de você escrever na parede de um lugar sagrado ali, que é a galeria de arte, que é o museu, ele já tem uma outra conotação, de uma certa agressão de um bastardo ali, né, um cara tipo, periférico, ocupando esse espaço, e ele, de certa forma, ele está interferindo naquele espaço de uma forma radical, né, nesse sentido.
Porque a pichação é bem comum em São Paulo, assim, mais forte em São Paulo do que os outros estados do Brasil e tal, porque ela vem na ditadura militar, né? A pichação vem do picho, as pessoas do movimento estudantil pegavam os pichos da rua, o picho mesmo, né? O piche, e escrevia na rua, né? Por isso que pichação vem daí, né? Com frase de protesto na ditadura militar de movimento estudantil. Então, eu também coloco isso, né? Tipo, trago essa questão, que é quase uma ação, né? O meu trabalho, ele é uma escultura que é estática, mas em muitos casos, assim, ela está em ação, ela está numa ação, fazendo algo, né? Então ela está escrevendo, ou ela está, tipo, jogando a tinta, sabe? Ela está andando, carregando os livros na cabeça. Então ela tá uma escultura que é estática, mas tem a intenção de movimento, né? De uma ação. Então essas coisas que me interessam. E o lance, tipo, da pichação é isso, porque quando eu era moleque eu escrevia na rua, pichava, assim, no bairro, no busão, na escola, essas coisas, que depois eu não fui largando, que é uma coisa mais de rebeldia ali para você ser notado no bairro, das pessoas saberem quem você é, né? Porque você escreve teu nome, né? Então é para as pessoas saberem, esse cara passou por aqui, né? Então é quase, tipo, uma marcação de território, né? E o lance de inglês é isso, por conta de comunicar com todo. No caso, né, desse trabalho específico, porque, por exemplo, a pichação, ela não é comum no mundo inteiro, assim, né? Claro, a galera de Nova York, assim, tá, alguns lugares mais cosmopolitas, assim, Berlim e tal, eles vão até entender mais ou menos o que é aquilo, mas no circuito que a gente entende, que ele é mais acadêmico, polido, assim, essa cultura mais elitizada, que a gente pode dizer dessa forma, não sei se elitizada é o termo correto, né? Mas de eu conseguir comunicar, porque o lance do trabalho é comunicação, né? Então, como eu entendi que quando eu fiz a frase em português passou batido, então eu falo, não vai rolar da próxima vez, então eu também tenho que ter essa jogada, né, de linguagem para poder estabelecer uma conexão maior, porque aí isso amplia a discussão do meu trabalho, porque, por exemplo, isso é só uma abordagem, porque quando o cara vê o Better Together, o gringo, ele vai chegar ali para entender o que é, né? Ele vai se aproximar, porque ele achou um signo de linguagem que é o que ele entende, e aí ele vai se aproximar do trabalho. A partir do momento que ele tem esse primeiro approach no trabalho, essa primeira interação com o trabalho, ele vai querer entender o que acontece o resto. Aí vem o outro papo, que aí vem tipo, o que eu tô querendo falar com aquilo, né? Porque o Better Together é uma menina em cima da outra para alcançar um lugar maior. Na pichação tem um termo que chama jeguerê, que é para você, quando um sobe em cima do outro para poder alcançar o lugar mais alto. E aí eu começo a fazer de uma forma alegórica a relação das mulheres da minha família, porque eu venho de uma família de mulheres, né? Porque meu pai morreu, alguns tios morreram, outros sumiram, outros foram presos. Então, tipo, você tem toda uma relação masculina que ela se dissipa, né? Então, você tem uma base familiar que é uma economia feminina, né? Então, as mulheres são as chefes de casa, chefe de família. Em vários casos, não é uma coisa exclusiva da minha família, de muitas famílias periféricas, onde a mulher ela é a base da pirâmide ali, ela é o ponto forte, ela é a gestora de tudo. Então, quando eu falo Better Together, que tipo, melhor junto, que uma em cima da outra, não querendo ser melhor que a outra, subindo nas costas para passar a outra, mas que essa união, que essa força de uma com a outra, chega no lugar mais alto, né? Então essa é a analogia com esse trabalho do Better Together, das mulheres da minha família alcançarem uns lugares só porque elas são unidas. Porque se cada uma fosse, cada uma só por si, ali, cada um por si, não ia acontecer. Porque assim, uma perdeu o emprego, aí a outra vai lá e ajuda, a outra precisa trabalhar, então uma olha o filho da outra, uma precisa levar o filho na escola, no médico. Então é uma rede de suporte que vai acontecendo, que as coisas acabam, tipo, tendo uma situação, a coisa vai acontecendo de uma forma orgânica muito melhor, né? Com essa rede de suporte, de apoio. Que é o que a gente deveria fazer também enquanto artista, enquanto preto, enquanto acadêmico, sabe? Tipo, de ter uma rede de apoio muito maior, né? Porque uma coisa que eu sinto falta, assim, é um pouco dessa união, assim, porque começa a ter uma coisa, tipo, eu consegui, tipo, já era. Tipo, a favela venceu para mim. Tipo, se a favela não venceu pro Kleber ou pro Matheus, problema deles, eles não fizeram o corre deles. Só que às vezes você precisa de uma rede de apoio, porque às vezes o lugar que eu chego, eu posso, tipo, ajudar o Kleber, não de uma forma, tipo, ajuda não é só grana, brother.
sabe? É de você dar uma indicação, sabe? De você falar da pessoa, de você apresentar o trabalho dela para outra pessoa. Essa é a rede de comunicação, não é só monetária, tipo, sabe? É simbólica. Então, quando eu falo do Better Together, eu estou falando disso, dessa rede de apoio, de sociabilizar e a coisa acontecer mesmo, né? Cara, por que os judeus, eles são as pessoas mais ricas do planeta? Cara, judeu compra de judeu, que apresenta judeu, então eles criam uma rede ali deles, né? Que é tipo maçom, que todas essas redes que a gente que acham do mal, assim, né? Satânicas, e acaba virando uma rede de apoio que nós, às vezes, podemos aprender com isso, né? Nesse sentido, né? Eu fico mais no lance de aprender com as outras culturas também, não ficar tão só fechado, assim. O que tem de bom ali com eles? O que a gente pode tirar de proveito disso? Então, o Better Together é isso, cara. Ele fala de uma rede de apoio que juntos a gente pode chegar num lugar mais alto. Aproveitando o gancho, Flávio, um outro tema que parece ser bastante recorrente na sua obra, que agora se evidenciou mais com a sua fala, é justamente a presença feminina, a maneira como as mulheres são apresentadas, né? Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais esse tema para a gente também. Eu trabalho com numa mídia que é totalmente masculina, né? Não totalmente, mas majoritariamente masculina e machista, né? Então, a figura da mulher, ela nas artes no geral, né? Ela sempre como vista como objeto, né? Então, ela sempre é objetificada ali na pintura, na escultura, com as deusas, com tudo aquilo, né? E claro, eu mesmo crescendo numa base de família mulher, você é machista, brother. Todo homem é machista. Você nasce machista. Porque é o mundo que você vive é assim. Então você vai começando a dissolver isso dentro de você, né? Claro que não é nada fácil, essa desconstrução, assim, que hoje se fala de desconstruído, ser uma coisa meio hype, assim, tal, tudo, mas eu comecei a entender, cara, tipo, uma vez que eu tava no bar, saca? Tava no bar bebendo cerveja com os caras e tal, e, tipo, e aí o cara do bar falou assim, tipo, tô comendo aquela mulher. E aí você vai olhar assim, você estica o pescoço pra olhar quem é, e é uma pessoa da sua família. Aí você fala, porra, qual é, meu irmão? Tá ligado? Aí o negócio bateu no teu calo. E aí você pensa assim, cara, eu sou macho, sou agressivo, eu vou encher esse cara de porrada. Vou pegar um cano ali e vou subir esse maluco. Só que aí você para e pensa de novo, mano, eu também faço isso. Tá ligado? Eu também já falei isso, tipo, e aí às vezes é a irmã do cara, é a mãe de alguém, é a irmã de alguém, é a filha de alguém, saca? E aí quando isso bateu em mim, você fala assim, opa, calma aí, irmão, tipo, você também é otário. Então você tem que se prestar mais atenção nas suas atitudes. Então foi uma coisa que, tipo, claro, isso eu tô falando de muito tempo atrás, lá, tipo, era adolescente, assim, tipo. Então aí começa a entender isso. Então quando eu trago a figura da feminina, que ela começa a aparecer no meu trabalho, então são os diálogos das histórias que acontecem dentro da minha casa, dentro da minha família, né? Eu tenho um trabalho que ele chama Cansei de Aceitar Assim, né? Que é uma mulher, tipo, uma jovem, com uma pose sensualizada, vamos dizer assim, né? Que é o que usavam, tipo, os escultores para trabalhar a figura da mulher, só que aí eu coloco um poste, uma placa de stop, pum. Ah, já tem um sinal de alerta ali, o stop. Pô, será porque ela tá vestida daquele jeito ela pode ser bulinada? Será que ela tá, tipo, se oferecendo? Sabe? Opa, calma aí. E aí, cansei de aceitar assim. Aí, o que eu tô falando com esse trabalho? Com esse trabalho, eu tô falando de violência doméstica, que é uma coisa presente também, tipo, na minha família, em várias famílias de pessoas que eu conheço que vêm não só da periferia, porque a violência doméstica acontece na casa dos ricos também, sabe? Não é uma coisa exclusiva de periférico, né? E aí o que acontece? Uma vez uma pessoa da minha família chegou na minha casa e, tipo, toda, tipo, uma mulher, assim, tipo, tinha apanhado do marido, um olho roxo e tal, e ela virou para minha mãe e falou, cansei de aceitar assim. Depois de 2 décadas casada, apanhando, tipo, sabe, sendo privada de várias coisas, cara, demorou 20 anos para ela entender que, cara, ela, tipo, é um relacionamento abusivo, saca? Que a gente tem uma relação ali do Nordeste também, porque, tipo, tem
os homens sempre são muito mais velhos, assim, sabe, do que as mulheres, né? Isso na minha família, tipo, que é o que eu falo mais com propriedade. Então tem lá, tipo, pô, o cara tipo, me tirou da casa da minha mãe, me tirou jovem, geralmente adolescente, aí me casou comigo, teve filho, então ele me deu uma vida, né? Então você tem que ter essa história de retribuir, né? O cara como se ele tivesse feito um favor para você ali, e pô, já pensou voltar para casa do meu pai agora, ou ser mulher largada, né, como dizem. Então, esse trabalho ele fala dessas violências que acontecem dentro das famílias, né? Tipo um alerta, né? E o stop também, porque a placa do pare ali, ela tem, de novo, falando nessa relação do meu trabalho tendo uma inserção internacional e eu ter que também me adaptar a isso, né? Porque se eu não me adapto a isso, o meu trabalho ele fica um trabalho só regional, né? Que eu tô falando só para os meus. Que os meus já sabem do que tá acontecendo, tá ligado? Só que eu tenho que falar para quem não entende, mano, para quem não saca do que tá rolando. Porque você também tem que dar esse papo pros outros, né? Então, não é que eu vou ficar... a gente não vai ficar falando de racismo para preto, mano. Preto sabe que é racismo na pele, brother, no dia a dia. Você tem que falar pro branco, brother. Tipo, ensinar o cara que é isso, sabe? Então, vai ensinar machismo pra mulher, mano? A mulher que apanha em casa? Pô, ela sabe disso todo dia, cara. Então, ela tem que ensinar pro cara que bate, entendeu? Para o cara tentar desenvolver uma outra postura. Então é uma construção, cara. A humanidade ela foi feita de vários atos ruins, né? A gente tem que aprender com eles também, a gente tentar, de uma certa forma, construir outras narrativas para os nossos, para a gente, né? Acho que é importante isso. Enquanto artista, eu falo dessa adaptação, de eu ter que falar inglês ali em algum momento ou outro, porque eu quero amplificar minha voz, cara. As minhas histórias, eu quero que elas cheguem no maior número possível de pessoas, né? Eu não quero contar pra galera do meu bairro que sabe tudo que acontece, né? Porque se a gente chegar no bairro, porque, cara, eu não vou ficar falando disso numa roda de bar, tomando cerveja, porque todo mundo sabe disso. Então você vai falar de outras coisas. Então você vai falar disso para uma certa elite cultural, letrada, sabe? Para uma certa casta, né? Então, para esse lugar que eu quero ir, tá ligado? Eu queria te perguntar, porque te ouvindo, às vezes não é simples conectar, né, esse contexto periférico que você narra, né, e o seu lugar no sistema de arte hoje. Então, eu queria te perguntar um pouco mais, para que você falasse mais detalhadamente, sobre o seu processo de formação, como foi sua formação. E também queria que você falasse mais, você falou do Rodin, queria que você falasse um pouco mais sobre suas referências. Quem são seus interlocutores, né? E mesmo que não sejam interlocutores presentes, quem são as referências do seu trabalho? Cara, tipo, é engraçado, né? Porque, por exemplo, eu tenho essa formação que ela é bem pautada com essa arte europeia, né? Que foi onde eu tive acesso. Que, claro, depois que você adentra, mais você vai entendendo que o mundo de arte é muito mais amplo que aquilo, né? Mas eu tô falando de 20 anos atrás, assim, quando eu comecei, 22 anos atrás, eu comecei a estudar arte em 2000, cara. A gente tá falando de 23 anos atrás, praticamente. Então, o mundo era outro, então você tinha sempre essa pauta europeia que tinha que ser essa agenda, né? Então, eu acabei sendo forjado com essa pauta, tá ligado? Então, as minhas referências é o Rodin, que foi o cara que me apresentou o bronze ali, o Giacometti, que é um escultor suíço que morou na França, que, na verdade, porque ele era muito próximo do Sartre, né? Então, aquelas questões de vazio, que estava ali presente no meu trabalho, ela estava muito relacionada ao existencialismo do Sartre, né? Porque é uma questão humana e tal. E tem um outro artista que é muito importante para mim, de referência, que é o Juan Muñoz, que é um artista espanhol, um escultor espanhol, que ele trabalhava muito com teatro, com rádio, e aí eu entendi com o trabalho do Juan Muñoz que o trabalho ele podia ter uma narrativa mais teatral, né, nesse sentido. Porque eu tenho que construir uma cena, né? Eu estou falando porque é engraçado, quando eu estou falando, contando assim, pode ficar mais claro, né? Porque eu estou narrando os fatos tintim por tintim. Mas como que eu vou, numa escultura, dar conta disso? Então eu entendi que a minha escultura, ela é uma narrativa, ela é um conto, na verdade. Eu sugiro narrativas, mas é um conto. O conto, o que é um conto? O conto é uma pequena história. E aí, como no conto, eu tenho que eleger o momento mais importante dessa narrativa
eu congelar ali naquele momento. Então, eu entendo a minha escultura como um momento congelado dentro de uma ação. Por quê? A partir do momento que você vê lá a menina no poste, não sei o quê, bum, ali é o momento congelado. A partir daquele momento, você, Gustavo, você, Kleber, você, Matheus, vocês vão dar continuidade para aquela história. A história não é mais minha, o final é diferente. Então, é interessante que eu dou possibilidade de leituras e de entendimento sobre o trabalho. Por isso que o meu trabalho, eu trabalhei com um galerista que ele falava de uma forma crítica, mas eu gostava muito quando ele falava isso, assim, porque ele falava num tom crítico ruim. E ele falava assim, o senhor é o rei das faxineiras e dos seguranças. E aí eu não entendi, assim, aí eu falei, por quê? Não, porque toda feira de arte que a gente vai, sempre fica um monte de faxineira e de segurança em volta tirando foto, quer abraçar o trabalho. E aí ele achava isso ruim, porque não eram os compradores do trabalho que ficavam fazendo isso, era a pessoa do serviço. E aquilo para mim me tocava muito, cara, porque ali o recado estava dado, porque os caras entenderam, porque o cara ele não é formado em arte, ele está ali convivendo no dia a dia, ele foi educado pela retina, ver as coisas. E para mim, cara, é isso que é o trabalho, se concretiza ali, sabe? Toda essa história ali que o trabalho que tem, que a gente vai, enquanto a gente, todo mundo acadêmico aqui dentro, tipo, nessa conversa, então a gente vai lá e teoriza várias coisas, mas é muito mais simples, cara, é a imagem, pum, viu, entendeu? Eu costumo dizer que eu faço trabalho para minha mãe, saca? Tipo, minha mãe não é formada em arte, minha mãe estudou até a 8ª série, é uma pessoa que lê bastante, ela é muito inteligente, mas eu falo e troco uma ideia com ela e ela, tipo, entende o trabalho, interpreta, e eu falo, pô, é isso, cara. Não preciso de ninguém que estudou arte para saber do que eu tô falando, sabe? Tirar um pouco desse véu, assim, né? De falar, nossa, o cara é artista, ele é um ser iluminado, ele é um cara mais importante. Hoje eu ocupo um lugar hoje nas artes que é um lugar importante, cara, que eu fui conquistado. Pô, eu tenho trabalho nos maiores museus do meu país, né? Isso é muita coisa, cara. É muita coisa. Para alguns pode ser tipo nada, mas para mim é muita coisa. Porque a partir do momento que tem uma escultura lá, que as pessoas já conseguem identificar ali o jeito que eu trabalho, a imagem, a figura, eles já sacam que são meu, ele conecta com a que está em outro lugar, e a pessoa vai criando uma relação íntima, né? Porque o lance com todo o trabalho que eu penso, assim, a minha função mesmo de artista é uma profissão como qualquer outra, claro, mas a minha intenção é que tenha uma relação afetiva com as pessoas. Das pessoas chegarem no lugar do museu que meu pai nunca entrou, que, infelizmente, quando meu trabalho foi comprado pelo museu, meu pai já era morto. Então, ele nunca pôde ver meu trabalho em nenhum lugar, assim, sabe? Meu pai morreu, eu era criança, eu tinha 11 anos. Então, ele não, nesse plano, ele não acompanhou isso. Pode estar em outro plano acompanhando de outra forma. Mas ele não acompanhou isso. Então, eu acho que, por exemplo, hoje, as pessoas da minha família, hoje elas vão no museu, cara. Por que elas vão no museu? Porque elas vão nas minhas exposições, elas vão em galerias, não vão porque compra, assim, às vezes elas chegam e falam assim, nossa, eu fui na exposição de tal pessoa, nossa, não deu para entender nada, aquele monte de coisa empilhada, aquelas coisas ali no chão, aquele negocinho ali, então elas já começam, tipo, a falar do jeito delas sobre arte, então tá virando uma coisa ali que, tipo, as crianças já estão crescendo nesse ambiente. Então, cara, elas vão, tipo, entender que a arte faz parte do dia a dia, da rotina também, né? Não é uma coisa só de uma posição financeira abastada ali, sabe? Pô, eu fui no museu nesse fim de semana, tinha um Amilcar de Castro e dois casal de gente que parecia, tipo, ser rico ali, meio gringo e tal, e a molecada pisando em cima do negócio, fazendo sabe? Pô, aí você fala assim, segurança, tipo, dá uma olhada ali, tira ele dali, não pode fazer isso. Pô, meu filho, ele já vai no museu, ele chega perto do trabalho, ele já coloca a mãozinha para trás. Eu ensinei a ele isso, cara, você não pode encostar em nada aqui, sabe? Você não pode quebrar, porque, tipo, tem várias questões. Então, o cara, ele nem liga, quem que é? Quanto custa que eu pago, sabe? Foi o que o cara falou pro segurança. Não, meu filho pode brincar onde ele quiser, quanto custa que eu pago? Não é sobre isso, sabe? É outra educação, cara. Então, é um pouco sobre isso também, sabe? Onde o trabalho entra, né? Tem toda, claro, às vezes a intenção do artista ela fracassa, né? Porque às vezes eu tenho toda uma ideia, uma intenção com uma coisa, quando ela chega no público não é o mesmo efeito que eu espero, né? Mas justamente por isso que eu dou um leque de possibilidades, de criar uma narrativa que você, enquanto espectador, faça parte daquele trabalho, que é a história de
qualquer ponto que seja, ela converse com você. Mas e as instituições e cursos pelos quais você passou, assim, a formação também nesse sentido, assim? O que te marcou? O que te... Cara, vamos lá. Eu me formei, como eu disse lá anteriormente, eu fiz vários cursos livres de arte, de escultura e tal, e me formei em arte. Eu me formei em arte em 2005. Eu fui fazer um mestrado, cara, só em 2018. Porque eu comecei a ter a necessidade de falar assim, cara, tipo, eu tenho que voltar a estudar, tipo, não que você, enquanto artista, você estuda, pô, porque você tem catálogos de arte, livro, claro que é uma coisa monotemática ali, você fica sempre girando, correndo atrás do rabo ali, falando de arte, estudando arte, vivendo arte, mas eu senti a necessidade por conta de uma conversa, cara, isso é muito louco essa história. Eu fui numa loja de moldura, nessas de molduraria mesmo. E aí tinha uma gravura, uma litogravura, que é a gravura feita em pedra, né? E aí eu fiquei pirando, assim, porque era uma figura que era uma mulher, tipo, e aí tinha vários símbolos de religião de matriz africana, saca? E aí eu, tipo, fiquei meio intrigado ali e tal. Aí eu fui saber procurar quem era o artista. Aí eu descobri que o artista era o Otávio Araújo. O Otávio Araújo, para quem não conhece, ele faleceu, acho que tem 7 anos, talvez, 6, 7 anos. O Otávio Araújo era um pintor e gravurista que foi assistente do Portinari. E o Otávio Araújo era um exímio artista, bom pintor, bom gravurista. E aí ele ganhou uma bolsa para estudar na Rússia. E aí, quando chegou na Rússia, ele se apaixonou pela intérprete dele, casou e voltou depois de 10 anos com 2 filhos russos. E aí ele voltou depois de 10 anos, que ele tinha que voltar em 1 ano. Então ele abandonou ali, porque o prêmio, tinha um prêmio viagem antigamente em São Paulo, assim, que era o artista ganhava um concurso, um salão de arte, ele ganhava um prêmio que era uma viagem de 1 ano para algum lugar, né, para estudar o que ele queria. E aí eu, cara, fiquei muito intrigado de conhecer o cara depois. Eu falei, pô, esse negão aí, cara. E aí aí um amigo meu, por um acaso, tinha fotografado ele no ateliê dele, é um amigo fotógrafo, e aí eu liguei pro cara e falei, então, bicho, como que foi? Esse cara tá vivo? Cara, tá vivo, bem velhinho, ali, ele mora perto da USP. Ó, tem o telefone da mulher dele, aqui da casa dele, não tem celular. Aí eu liguei pra casa dele e falei assim, então, eu sou estudante de arte, eu queria entrevistar seu marido, né? Aí ela, tipo, então eu vou conversar aqui com meus filhos, com ele, para ver como que vai funcionar, porque ele é bem velhinho, tá debilitado. Aí, tá bom. Aí passou 3 dias, ela me retornou, falou, então, você pode visitar o Otávio de tal hora a tal hora no dia tal. Eu falei, opa, vamos lá. Aí eu fui, cara, comecei a conversar com ele, ele começou a me contar todas as histórias da vida dele, de como tinha sido indo para a Rússia, como era ser artista preto nos anos 50, 60, que era outra realidade, né? De como que o cara, negão, ia para a Rússia, saca? Naquele período. Então a gente ficou trocando ideia de, tipo, como se eu fosse o neto dele, ele me contando as histórias dele. E aí, no final da conversa, assim, só para encurtar um pouco o papo, ele falou assim, cara, eu só me arrependo de uma coisa na minha vida. Aí eu, é mesmo, cara? O que foi? Do que você se arrepende? Ele falou, cara, eu passei a minha vida inteira estudando pintura, eu falo inglês, falo francês, falo russo, viajei em tantos lugares, só que eu não passei meu conhecimento para ninguém, nem para os meus filhos. Eu fiquei a minha vida inteira me dedicando à pintura e gravura, eu sei de todas as técnicas, todas as possibilidades de fazer gravura e pintura, todas as técnicas. Nos meus 90 e tal anos, eu passei minha vida inteira construindo isso, e eu sei que eu vou morrer em breve, e eu não passei isso para ninguém, nem para os meus filhos. E eu me arrependo porque esse conhecimento vai morrer comigo. Cara, aquilo ali foi uma facada no meu peito. Eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa também, cara. Foi daí que veio a ideia de eu fazer o mestrado e depois o doutorado para poder dar aula. Para poder, tipo, todo esse conhecimento que eu tenho, não que seja um vasto conhecimento que eu ainda aprendo todo dia com as pessoas, mas de passar o que eu estou aprendendo, para não deixar o conhecimento morrer. Porque é um pouco egoísta, né? Como ele mesmo disse, de ele ficar
dedicar 70 anos da vida dele em arte, aprender 1000 coisas e não ter ensinado ninguém, né? Então, do que adiantou tudo aquilo, né? Ele alimentou o ego dele ali, só que não passou, cara. E o conhecimento, quando morre em você, perde todo sentido. Então, esse foi o lance de eu estudar o mestrado e o doutorado. Hoje eu dou aula na graduação, né? Como professor estagiário na Unesp, né? Então, é gratificante, cara. Eu nunca pensei que eu ia ser professor. Por conta de didática, eu falo de uma forma mais informal, enfim, claro, na aula eu tento falar menos gíria, menos palavrão, enfim, tentar ser um pouco mais polido nesse sentido. Mas, para mim, está sendo, gratificante, porque eu estou conseguindo ter uma troca e eu estou vendo que eu estou plantando ali uma semente nas outras pessoas. Porque, por exemplo, tem vários alunos ali que eu me vejo, eu falei, cara, eu era aquele moleque que tá ali, tá ligado? Que demora 2 horas para chegar, porque, mano, o clima em São Paulo já mudou tanto, que ele veio de tão longe, que ele chegou com o tênis molhado e tá no sol, tá ligado? Eu falei, pô, eu já fui esse moleque, mano. Então ali você dá uma atenção ali maior, um cuidado, você tenta prestar atenção do que se o cara tá precisando de alguma coisa, sabe, esse trampo meio, não só de professor ali, mas como de amigo, de irmão mesmo, sabe, de ver, de localizar você dentro do grupo, né, porque a minha sala tem 42 alunos, né, geralmente, e são alunos de diversas classes sociais, porque a gente está na faculdade pública, tem gente das melhores escolas de São Paulo e tem gente da escola mais longe da universidade, entendeu? Então, de como isso é gratificante para mim, cara. Para mim é tipo um exorcismo mesmo, de estou fazendo um trabalho para as pessoas, mas é um trabalho comigo mesmo, de falar, cara, qual é a minha utilidade dentro disso? Não é só ir para jantar, tomar vinho caro, comer comida cara, no museu, nas aberturas. O que eu dou de troca para os meus, né? Não é só, eu estar lá e representar alguma coisa. É o que eu passo para os outros também, cara. O que eu devolvo para a sociedade? Porque, cara, para eu chegar aqui, não é eu sou foda, tá ligado? Não, cara, uma galera me ajudou e me ajuda, sabe? Essa base de apoio aí, cara, é bem grande. Se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, eu vou ficar igual uma Maguila depois que ganhar a luta, sabe? Falar o nome de um monte de gente, fala, vai, cala a boca aí que não dá tempo mais, corta. Senão a gente vai ficar aqui mais 1 hora eu citando o nome, cara. Tá ligado? Então, um pouco para isso também. Para que eu sirvo, mano, na sociedade? Que a gente, enquanto artista, fala assim, não, eu tô fazendo... Que muito... Tem uma relação de ego bem forte, cara, ser artista. Porque ali é você, mano. Só que e o nós? Aonde tá o nós? Então você tem que trocar ali, você tem que tentar, de uma certa forma, devolver para a sociedade, devolver para os seus, para onde você veio, sabe? Não é só falar, eu tô aqui, e pronto. Não, essa devolução, cara. Eu tô devolvendo. O pouco que eu sei, é o pouco que eu vou trocando. Quanto mais eu sei, mais eu vou passando. Que aí você vai formando uma rede, né, cara? Vai criando novas pessoas ali que têm interesse em seguir essa carreira acadêmica, né? Nas artes, ou seja ela qual for, né? Então, é a mesma coisa do Pachecão lá, que, cara, ele roubava os mercadinhos da vila, aí uma vez pegaram ele, só que a mulher do mercadinho conhecia o pai, o moleque tomou um pau, e aí daqui a pouco chegou alguém e deu um livro para ele do Guimarães Rosa. Aí o cara leu um Guimarães Rosa. Daqui a pouco ele foi ler o Machado de Assis. Daqui a pouco, mano, o moleque ficou, fascinadão naquilo, e com 17 anos, 18 anos, ele já tinha lido literatura brasileira quase toda, mano. Aí ele desencanou, não quero mais ficar roubando mercadinho, não, mano, quero estudar. Aí o cara foi fazer filosofia. Hoje ele é assistente social, cara. É um cara bem capacitado, estudando no IFESP, sabe? Já teve um monte de artigo, teve artigo escrito no Le Monde e o caralho, tá ligado? Então, é como que a coisa vai mudando, como você vai esbarrando nas coisas. Assim como, de forma intencional, ali o Rodan chegou, eu vi o cara e, quero fazer isso. Eu vi a entrevista do Vic Muniz ali, quero fazer, o cara também é da quebrada, conseguiu também, voou, mano. Então, é um pouco disso, da troca, né? Como que você troca? Como você devolve para a população os seus, né? Porque tá nessa posição de museu, galeria, é todo um glamour ali aparente, tá ligado? Mas, mano, isso aí, quando eu volto, é engraçado, assim, porque, eu tenho que lidar muito com isso, porque às vezes você fala assim, você vai no jantar na casa de um colecionador que mora numa casa que tem um quarteirão, que tem segurança armado, e aí você vai,
tomar uma garrafa de vinho que custa, tipo, o mês de salário da tua mãe fazendo faxina, tá ligado? Aí daqui a pouco você vai no fim de semana e você tá tomando Skol, bujãozinho de R$1 na quebrada com seus brothers, mano. É isso, tá ligado? Você tem que saber, tipo, navegar. Foi uma coisa que eu aprendi, assim, tipo, que eu fiquei safo, assim. Acho que o fato do meu pai ter morrido, cara, ele é triste, traumático ali, mas ele me criou muita casca também. Porque a minha mãe, quando meu pai morreu, ela bateu no meu ombro e falou assim, negão, é o seguinte, você é o chefe da casa agora, você é o homem da família. Vamos descolar um trabalho, você precisa ajudar aqui, ó, na conta de água, na de luz, na comida. E aí eu falava, mano, tipo, eu quero ali brincar, quero empinar um pipa, quero jogar um futebol. Só que veio uma responsa que eu não esperava, que fala assim, mano, tá, tipo, é ruim, mas, mano, pra mim foi o que me constituiu como pessoa, tá ligado? Então, tudo isso teve que acontecer pra eu ser quem eu seja. Talvez, se meu pai não tivesse morrido, eu podia, tipo, mano, tá lá trampando na fábrica também com ele, tipo, ter casado, tipo, feito um puxadinho na casa da minha mãe, e tava tudo certo, tá ligado? Mas aí eu criei ambições também, porque eu trabalhei com uma mulher, que chama Maria Luísa, na imobiliária, quando eu trabalhei na imobiliária de office boy. E aí aquilo, né, cara, tipo, eu cheguei assim, ganhei meu primeiro salário de R$180, e aí eu cheguei todo, tipo, com ela, assim, então, Maria Luísa, ganhei meu salário aqui, eu vou pagar a conta de água, vou pagar a conta de luz, vai me sobrar R$20 aqui que minha mãe deixou comigo, então eu quero investir. Onde eu posso investir R$20? Aí ela, tipo, olhou pra mim, deu risada, e falou assim, ó, menino, o melhor investimento da sua vida é você. Investe em você. Todos esses negócios aí é tudo bobagem. Investe em você. Estuda e vai ser alguém na sua vida. E aí, tipo, cara, ela morreu depois e tal. Ela já era, na época ela tinha uns 70 e tal anos. Então, isso a gente tá falando do começo dos anos 90, né? Então, aquilo serviu para mim como também, pô, o investimento é você. Invista em você, cara. Porque é a mesma história do lance do avião, né, cara? Turbulência lá, tudo. Aí caiu a máscara. Putz, e agora? O que você faz? Você coloca no do lado? Não, você coloca em você, pega um fôlego ali, aí você ajuda o camarada, você ajuda o vizinho do lado, aí todo mundo sobrevive. Você tem que estar bem, cara, primeiro. Então é uma coisa que eu aprendi. Primeiro você tem que. É engraçado que você vira o mau filho, né? Porque teve uma hora que eu virei o mau filho, porque eu falava, puta, eu tenho que investir ali, eu tenho que juntar dinheiro para fazer a fundição. Aí às vezes eu ajudava menos na minha casa do que eu poderia. Mas eu tinha que fazer meu trabalho também, tá ligado? Então eu tinha que pagar o cara da fundição. Então, por um momento, eu virei o mau filho, para um dia me tornar o bom filho. Que aí depois entrou um retorno financeiro maior, que, por exemplo, aquele 100 conto que eu juntava todo mês para fazer a fundição, porque a primeira fundição custou R$1.000. Eu fiquei 10 meses juntando R$100. Então, em vez de dar 200 em casa, eu dava 100, que a outro 100 eu tinha que pagar o cara da fundição. Então, eu fui um mau filho ali durante o período, para depois ser um bom filho, porque aí hoje você pode, tipo, pagar um plano de saúde para tua mãe, você pode, tipo, dar um conforto maior, você não pode, ela não precisa mais trabalhar fazendo faxina, tá ligado? Então, tipo, você vai dando um conforto maior, sendo um filho para ser o bom filho no final, né, cara? É muito louco como você pensa isso na sua cabeça. Porque você fala assim, pô, eu sou um puto idiota, isso aqui não vai dar em nada, arte, todo mundo tem sobrenome. Cara, tipo, eu comecei a usar meu sobrenome depois que eu comecei a frequentar esse lugar de arte. Porque, mano, na quebrada todo mundo tem um apelido. Ninguém. Você não sabe as pessoas por nome e sobrenome. É tão uma dificuldade assim, porque às vezes você fala assim, puta, aquele moleque lá era mal sangue bom, mano. Como que eu vou achar ele no Orkut aqui, no Facebook? Você não sabe o sobrenome do cara, às vezes você não lembra nem o nome, porque você tem, tipo, só os apelidos, né? Só que quando você entra nesse sistema de arte, assim, você tem que ter nome e sobrenome, né? Porque quando, tipo, os ricos chegam, eles dão nome e sobrenome. Quando alguém chega e dá um nome e sobrenome, que ela quer mostrar que ela é importante, né? Que ela tem alguma relevância. É bem louco isso. Flávio, gostaria de falar agora novamente sobre a sua obra, né? Vou dar um depoimento aqui, né? Estou me lembrando de histórias afroatlânticas, mais especificamente de amnésia, né? Naquela oportunidade eu dei um curso de formação no MASP, então digamos que eu frequentava muito a sala em que estava a amnésia. Uhum. E era muito interessante ver a relação do público, né? A reação do público, especialmente das crianças, assim, né? Que ficavam ali atônitas olhando para aquela obra, eventualmente tiravam selfie, mas não aquela selfie da maneira como
nos últimos tempos a gente tem visto em museu, né, que as pessoas tiram um selfie com uma obra sem sequer observar ela, só porque está no espaço de consagração para dizer que tem cultura, etc. A gente percebia que era uma coisa genuína, né, da pessoa tá vendo ali naquela obra, né, questões que têm a ver com a sua existência mesmo, né? E uma das coisas que me chama a atenção na sua obra é essa sua ideia de falar das figuras humanas, né? Mas não das figuras humanas naquele universalismo ocidental clássico, né? Naquele universalismo branco, né? Mas justamente, como você já evidenciou, né? Falando daqueles que estão perto de você, etc. Então, eu gostaria de saber como você pensa e reage com relação ao público que está observando suas obras no museu, né? O quanto que isso influencia nas suas próximas criações e o que você reflete a partir dessas observações também. É muito boa essa pergunta, assim, porque tipo, durante um tempo, assim, no começo de trajetória, assim, né, tipo, antes do trabalho ter uma visibilidade maior, eu sofria um bullying, assim, dos outros, de artista, de curador, porque os caras, eles falavam assim, pô, até quando você vai ficar fazendo esses bonequinhos, essas esculturinhas aí, esses menininhos, né? Porque, tipo, não era o que estava em protagonismo na época de arte, né? As pessoas estavam querendo mais saber de pintura, uma pintura abstrata, feita Era muito engraçado, porque numa época assim que as pessoas pintavam picos nevados, assim, tipo aquelas casas com neve, você fala, porra, onde que esse cara viu isso aí, meu, para pintar isso aí? Então tinha toda essa relação. E aí, quando eu vejo o trabalho, quando ele começa a ir para o espaço público, e ele tem essa amplitude de voz, assim, de acesso mesmo, e da pessoa se identificar, e dela entender que a narrativa dela poderia ter sido aquela também, eu vejo que eu estou seguindo o caminho que para mim é o correto, né? Porque ali eu estou fazendo uma coisa que eu acredito que é verdadeira para mim. Porque, cara, eu faço arte, claro que tem como trabalho, você ganha dinheiro com aquilo e tal, mas é primeiramente para mim, cara, para resolver minhas tretas comigo, mano. Saca? É quase uma economia com a terapia, tá ligado? Porque você chega ali, você resolve todos os problemas que você tem com você, com o mundo. Claro, você troca ideia com as pessoas, enfim. Não estou falando que não é importante você fazer terapia e ter acompanhamento de um profissional, longe disso. Mas eu acabo, tipo, chegando e resolvendo minhas paradas com o meu trampo. Porque eu fico ali com ele, né, mano? Tipo, puta, e agora? Pra onde a gente vai? O que eu vou fazer? Cara, o que eu tô pensando agora? O que tá me incomodando agora? Porque é quase um exorcismo. Quando eu termino o trabalho ali, cara, eu sinto uma tonelada a menos no meu corpo, saca? Que eu falo, puta, eu tirei isso de mim, mano, foi pro mundo. Vai. Marcha, sabe? É isso. Então, tipo, quando eu vejo alguém que se identifica com aquilo, é legal, porque o cara, eu fico pensando assim, pô, às vezes o cara chega ali, ele vai lá, aí tem, tipo, uns trabalhos, pinturas, desenhos, esculturas de pessoas, enfim, e não tem relação nenhuma. Por isso que as pessoas se afastam desses lugares, né? Por isso que você vê os museus vazios. Então, nos últimos anos, como tem tem sido muito frequente a inserção de artistas pretos, periféricos, dentro do sistema, ficou mais diverso. Então, as pessoas elas vão no museu porque elas se sentem mais confortáveis, porque elas se veem naquilo, em algum lugar, em algum trabalho, né? Porque imagine você, tipo, imagine eu entrando na Pinacoteca, lá se meu pai fala assim, não, vamos entrar aqui nesse coletivo de quadros aqui, né? Aí eu olho assim, tipo, aí eu chego lá e tem uma fazenda, tem uma vaquinha, aí tem um branco que, tipo, foi imperador, aí tem a princesa Isabel, aí você fala, nossa, tipo, sério? Tipo, eu não quero ver isso. Tanto é que foi a minha primeira reação com as esculturas públicas da cidade. Cara, não me interessava, era mais legal eu ver as maricas, os bong dos hippies, do que ver, tipo, as esculturas de artistas que eu admiro hoje, de que eu conhecia a trajetória. Só que o cara tava retratando ali o cara no cavalo, o tipo, o imperador, o genocida. Então eu falo, mano, isso aí não troca ideia comigo, não faz relação comigo. Então, o meu trabalho é quase um trabalho de formação mesmo, né, cara? Que a gente vem fazendo, não só eu, como vários outros artistas da minha geração e dessas gerações mais novas. É um trabalho educativo e de formação, assim como você estava fazendo com seus grupos. Por quê? Porque quando você vai num lugar que você se sente representado, aquele lugar fica confortável para você. Aí você quer voltar mais vezes, porque ele te acolhe, saca? Ele vira um espaço acolhedor.
Quando você vai num lugar que, tipo, a mesma coisa quando você vai numa festa, aí você fala assim, você olha pro lado, ricos, brancos, fala assim, puta, tipo, fico mal, todo mundo me olha, né? Agora, quando você vai, tipo, num lugar que todo mundo é igual a você, cara, você não se sente mais confortável, você não relaxa mais, você não se sente mais confortável, você não fica em casa. É a mesma coisa. A partir do momento que o espaço expositivo dos museus e das galerias, eles têm essa representatividade, eles ficam acolhedor para uma determinada classe social e uma determinadas pessoas de grupos de gênero e raça e cor, sabe? Que é o que eu entendo. E como para mim funciona. Porque para mim é muito mais legal ir no museu hoje do que era ir no museu quando eu estava na faculdade, sabe? Porque eu olhava um monte de coisa, eu tinha que fazer relatório, e eles falavam, cara, tipo, tá bom, você vai falar o pro forma aqui, né? O que os livros já falaram. Agora, quando você vai no museu hoje, numa galeria, que você vê pessoas parecidas com você, histórias iguais às suas, você pira mais, cara. Aí você vai, tipo, você viaja mais para falar. Garanto que para você, aquela exposição, essa exposição ela é um marco, cara. Hoje em dia as pessoas às vezes elas levam não tanto a sério, mas daqui a muitos anos vocês vão ver que vai ser retomado e vai falar, porque essa história, eu conheço artista que começou a ser artista ali, cara, porque o cara viu um monte de preto produzindo e falou, cara, também posso. Uma molecada que estava na faculdade, que hoje são artistas que estão no mercado já inseridos, mano. Se a gente está falando de 2018, nem é tão longe assim. Olha como a gente está muito atrasado nesse sentido, né? Então, a representatividade é importante para isso. Então, o meu trabalho tem esse caráter de formação mesmo, cara. Parece ser, tipo, o cara viaja nessa coisa, tipo, seu trabalho não quer dizer nada, mas, cara, de certa forma, ali é uma intenção, ali é um grãozinho na areia, ali, tipo, eu vou colocando, como minha mãe e minha avó falava, de grão em grão a galinha enche o papo, sabe? Então, vai lá um hoje, o outro hoje. Daqui a pouco, você vai chegar numa hora do museu que, tipo, tem tanta... que a gente não precisa mais falar desse assunto. Não precisa ter exposição afro-atlântica, os pretos, não precisa mais ter esses títulos. Vai estar tão já misturado que é arte, mano. Tá tudo misturado e tudo bem. Mas ainda não é o momento. Ainda, tipo, tem que ter essa segmentação para poder, tipo, acolher mais essas coisas. Porque derrubar isso... porque ainda não tá sólido, mano. Então, toda hora tentam, tipo, falar, não, ele só é artista porque ele é preto. Ele só é artista porque ele é periférico. Ele entrou na cota, tá ligado? O sistema te fala isso hoje ainda, saca? Então, você tem que ali ficar reforçando, você tem que ir mostrando que você, tipo, faz coisas, que você é bom mesmo no que você tá fazendo, para chegar numa hora que ninguém precisa mais falar nada, já tá absorvido pelo todo. Então, eu acho que é importante isso, sabe? Nesse sentido, eu acho que o trabalho que eu faço hoje, ele claro, é um diário ali da minha vida, das coisas que eu faço, do que eu vivo, mas de uma forma de uma construção, de uma nova leitura, numa nova arte brasileira, assim, vamos dizer nessa forma, sendo bem até prepotente com essa vontade, né? Uma nova arte brasileira, né? Que a arte brasileira é feita pelo povo, cara. Que é engraçado, você pega os modernistas assim, que os modernistas são as pessoas do povo. Cara, era um monte de gente que tinha escravo em casa, aí o cara, vou pintar a nega. A nega é escrava da casa da mulher, que foi ama de leite. Aí o outro vai falar assim, vamos trabalhar os operários. Cara, o operário era os funcionários do pai, tá ligado? Aí você não fala de igual, mano. Você não fala de quem é o operário, quem é a preta, a nega. De você chegar a retratar a preta, saca? Tipo, e falar, pô, é minha avó, é minha tia, minha mãe. Aí é outro rolê. Não. Aí depois fala, não, mas é como da família, né? Porque é muito louco que a gente tem uma coisa na cabeça, assim. A minha família inteira é baiana, né, cara? Eu nasci em São Paulo por acidente, porque minha mãe veio grávida. E aí e era muito comum na minha família, assim, tipo, alguém descolava um trampo para trabalhar na casa de alguém. E aí a pessoa dava um lugar para morar no quartinho de empregada lá e só saía no domingo, né? Cara, que é um sistema escravista da situação, mas a pessoa falava assim, não, ela tá me dando uma oportunidade. Então, às vezes, aí a pessoa entra nessa confusão mental de falar assim, não, ela tá me ajudando, porque eu saí lá do Nordeste, que tava tudo seco, me deu oportunidade, eu trabalho aqui na casa dela, cuido dos pais, às vezes sofri assédio dos filhos, do marido, tá ligado? Calada ali. E aí a gente achava que aquilo, todo mundo queria, o sonho era, tipo, das meninas vir com 13, 14 anos para São Paulo, trabalhar de faxineira, para morar na casa de alguém, para, tipo, ter um emprego, e aí as pessoas falavam, nossa, você é como da família. Mas me pega o café ali, por favor. É tipo isso, saca?
Então, o lance todo dessa inserção da gente no sistema, do como a gente produz, é justamente para isso, para ir educando as pessoas, o olhar, para chegar uma hora de isso aquilo tá já normalizado e fazer parte do contexto diário das pessoas, né? Não sei se eu me fiz claro. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, porque do jeito que você vai construindo, você narra esse momento, né, anterior com os pais, os pais afastados, né, desse universo e etc. Mas eu queria te perguntar como que de uma certa maneira eles moldaram com a mão também, a mão do artista, ou seja, como é que você enxerga a presença desse background, que ele não é esse background artístico na construção do trabalho, porque aquilo aquilo que você contou, que eu achei bem interessante, o cara dizia de maneira pejorativa, né? Olha, os porteiros estão vendo, as faxineiras estão olhando, está dizendo de uma sensibilidade e que ela não pode também ser reduzida a uma sensibilidade que é só social ou uma sensibilidade que é só periférica, mas é a sensibilidade estética que tá elaborando aquilo ali. Então, eu queria te perguntar como teus pais construíram tua sensibilidade estética, mesmo que de uma forma não convencional. Cara, é muito louco, assim, né? Porque, tipo, tem todo, tipo, cara, o meu pai era um cara que ele gostava muito de ver carnaval, saca? Meu pai pirava em carnaval, assim, tipo, meu pai é baiano, né, brother? Cara, ia pra pipoca quando ele era moleque, porque ele vendia. Meu pai morou na roça até engravidar minha mãe, né? Com 27 anos. Morava na roça. Só que aí ele vendia porco, galinha, cavalo ali, e aí juntava o dinheiro e ia pro carnaval em Salvador. Porque tinha uns primos já que moravam ali em Salvador e tal. E ele gostava, quando veio para São Paulo, me levava nos desfiles e tal, porque tinha essa coisa que a gente também, é uma coisa que a gente tem que entender, que tudo é cultura e arte, né? Esses movimentos, assim, a gente ia nos lugares de encontro de nordestino, né? Porque os nordestinos ficavam sempre de folga no sábado à noite, e tinha o sábado à noite e domingo. Então a gente ia nos lugares assim, onde tinha forró pra caramba, sabe? Na casa de algum, na casa de outro, numa quadra de futebol, e aí tinha o churrasco, o forró comia solto, e aí, tipo, tinha toda essa coisa, tipo, da estética mesmo brasileira, né? Tipo, da cultura, do forró, da música, da comida. E isso de certa forma, ele foi construindo meu repertório visual, estético, assim, e musical também, né? Porque, cara, tipo, quando eu era moleque, cara, eu tive uma dupla sertaneja com meu irmão, cara, chamava Flávio e Fernando, saca? E a gente tocava nas quermesses e nas igrejas, quando a gente tinha. Meu pai era vivo ainda, a gente tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos. Foi o começo, assim, de Leandro Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, toda essa turma, assim, né? E aí a gente tinha uma dupla, eu e meu irmão, assim, durou um pouco, assim, a gente tocava nas quermesse, mas aí depois meu pai morreu, eu fiquei puto com tudo, tá ligado? Eu fiquei rebelde, aí eu começava, tipo, a arrumar confusão na rua, saca? Tipo, comecei a, tipo, esse lado rebelde que você tem nos 16, 17 anos, ele foi mais cedo pra mim, assim, com 11, 12, eu, tipo, já queria aterrorizar, tá ligado? E aí eu fui morar no bairro dos Pimentas, que, tipo, mano, 90% das pessoas é nordestina de vários lugares, né? Norte e Nordeste, assim, e aí tem essa construção dos lugares que a gente foi andando, né? Então esse repertório visual, ele vem, tipo, de como as pessoas se vestem, saca? De como elas se comportam, de qual a influência da música. A música é importante, cara, também. O rap, assim, depois eu tenho uma história engraçada, assim, porque quando você é adolescente, você vai andar de skate, aí você ouve rap, mas era no começo dos anos 90, assim, que, cara, é tudo meio violento, aí você ia nos shows, esfaqueavam um, outro, batiam em outro, aí você fala, puta, não, vou ser punk. Aí comecei a andar com os punk, era tudo igual, tá ligado? Era tudo meio, era uma época violenta, assim. Então aquilo foi também construindo o seu caráter, tipo, social. A música eu falo também porque, por exemplo, quando você ouvia, tipo,
eu tinha, na minha casa não tinha um toca-fita só, tal, tipo, televisão preta e branca. Eu tinha um moleque, assim, que era da minha sala, o Rodrigo Brasileiro, o nome dele. E aí ele, tipo, o pai dele tinha uma grana e tal, ele morava numa casa legal e tal, família de preto, né? E aí, tipo, eu ia nas festas, tinha na casa dele, porque tipo, tinha uns discos, aí rolava samba, e foi a primeira vez que eu ouvi Racionais, foi na casa dele numa festa, o Homem na Estrada, assim, sabe? E fim de semana no parque. E fim de semana no parque, falei, caralho, esse bagulho é eu, mano. Que a gente pulava o muro de um clube que tinha lá para poder ir na piscina, tá ligado? Porque a gente não era sócio, e aí a gente pulava o muro para poder invadir na piscina quando tava lotado, né? E aí era isso. Então, essa foi a construção, né? Tipo, todas essas vivências, tipo, ela deságua no meu trabalho, né? Nos assuntos que eu tô abordando, né? Então, o meu repertório, tipo, ele ter estético, ele vem disso, né? Vem das experiências de vida, na música, nas festas dos bairros, da minha família nordestina, de visitar ir na casa do meu avô, lá na Bahia, no interior, e aí sei nas festas de chula, sabe? Então, mesmo dos meus primos de Salvador, que, tipo, ir pra praia, saca? Tipo, ter todo esse rolê assim, né? Tipo, de como você entendia como que essa estética, né? Vivência das pessoas. Porque pra gente, assim, que é periférico, os lugares de convívio acaba sendo na familiar, assim, né? Tipo, quando você vai na praia, quando você vai nas festas, quando você vai no forró, quando você vai no samba. Então, tipo, tem toda uma reunião ali que acaba te influenciando ali, não só no contexto histórico e social da coisa, mas cultural mesmo, né? Então, tipo, de certa forma que isso me influenciou muito, de como eu vejo as coisas, né? Então, o fato de eu ser paulista é muito louco, né? Eu sou paulista, mano. Saca? Falo mano, sabe? Tipo, e só que a minha família inteira é nordestina, assim, sabe? Baiana, do interior, de uma cidade que são 6 horas, chamada Umbuzeiro, que é perto de Mundo Novo, lá pro caminho de Xique-Xique. Então, minha mãe veio grávida. Meu pai engravidou minha mãe. Meu pai teve que, tipo, ter um emprego formal, né? Um emprego de, tipo, numa fábrica, porque criar boi, vender porco já não rolava, mano, para sustentar um filho. Aí meu pai veio, descolou um trampo e mandou dinheiro da passagem para minha mãe vir de busão para São Paulo. E aí eu vim na barriga dela, eu nasci aqui. Minha mãe veio grávida de mim de 5, 6 meses. Se meu pai não descola o trampo, porque meu pai foi para Salvador, não descolou o trampo, aí um primo dele trabalhava numa transportadora e descolou um trampo dele de chapa, tá ligado? Para ficar carregando e descarregando o caminhão. Aí ele veio para cá e minha mãe veio junto depois. Então, se ele não descola esse trampo, ele volta lá pro interior e eu nasceria lá. Mas é legal, tipo, porque tudo isso me contamina, né? Tudo isso sou eu, sabe? Tudo isso vira trabalho, vira história de vida, sabe? Essa narrativa que você vai falando, assim, das coisas, dos acontecimentos da sua vida. Porque é engraçado, assim, porque hoje eu identifico, assim, que eu tenho uma inteligência emocional, cara, que é importante pensar nisso também. Porque eu não sei o que acontece, se foi, tipo, meu pai, depois que morreu, virou meu protetor, meu guia, tá ligado? Porque, tipo, tem várias coisas que eu não entendo, mas eu penso de uma forma que você fala, nossa, tipo, era meio avançado para minha idade, tipo, pensar dessa forma, de como sobreviver, de como articular tudo, né? Então eu acabei ficando meio safo, assim, né? É muito louco que as pessoas falam assim. Uma vez eu fui, logo no começo, assim, eu fui convidado para um jantar, assim, e aí tinha um monte de talher, garfo de peixe, o caralho, assim, e aí eu, tipo, mano, fiquei a pampa, sabia lidar com aquilo. Aí uma mulher chegou assim, mas onde você aprendeu a comer com talheres, assim? Tipo, uma pessoa que era uma das convidadas. E era muito louco, porque, por exemplo, minha mãe trabalhou sempre de empregada doméstica, às vezes vinha talher e o caralho, assim, minha mãe falava, porque minha mãe colocava a mesa, né? Então ela falava, ó, de fora para dentro, esse aqui é para isso, esse aqui é para aquilo. E aquilo, tipo, não me servia nada, porque colher era, tipo, era colher, garfo na minha casa, vinha aquelas coisas, isso é uma faca de peixe, mas ela servia para outra coisa ali na minha casa, que as pessoas não queriam mais, eu me trazia para casa. Só que aquilo, olha como é muito louco, ele construiu um repertório de depois de muitos anos depois, eu me lembrar disso e falar assim, eu sei como a taça de vinho, a taça de champanhe, a taça de vinho branco. E aí eu aprendi isso, tipo, cara, com a minha mãe lá quando eu era moleque, branco. Eu tinha 10, 11 anos, porque ela falava, minha mãe gostava de falar, e porque a minha mãe sempre, ela, tipo, focou na educação. Mano, vocês têm que estudar, vocês têm que ser alguém na vida. Vocês não vão ser, tipo, faxineiro, e vocês não vão ficar na beira de fábrica, não. Vocês vão ter que ser alguém na vida. Vocês vão estudar. Saca?
E era muito louco, porque ela se privava de várias paradas, assim, né? Eu lembro, tipo, minha mãe era mulher que não tinha fome, né? Porque ela chegava com um bife lá, tipo, mirradinho, assim, dava umas batidas para dar uma esticada no bife, aí ela fazia o bife e cortava 2 tecos, para mim e pro meu irmão. Você falava, mas você não vai comer? Não, não tenho fome, tá ligado? Então, tipo, todas essas paradas vão entrando no teu inconsciente de você criar, tipo, a tua vida, mano, teu repertório. Tudo isso me influencia, sabe? Tudo isso sou eu, mano. Então, tudo que eu vomito no trabalho, cara, tipo, vem de mim. Se você espremer ali, ó, sai suor, lágrima, sangue, tá ligado? Sai tudo ali, mano. Flávio, a gente está adorando a entrevista, mas para respeitar o horário que a gente acordou, eu vou fazer uma última pergunta aqui. Eu me estendo nas respostas, né? E fujo da resposta, vou para outra resposta, né? Imagina, tá ótimo, assim, tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar essa entrevista. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, né? Avaliando o sistema artístico atual, né? E acho que você já falou um pouco sobre isso, é evidente como os artistas negros ganharam alguma proeminência mais robusta do que geralmente acontecia na história da arte brasileira, né? Uhum. E não acho que é presunção, né? Como você ensaiou dizer algumas respostas atrás, né? Então, eu gostaria de te perguntar como você vê esse momento dos artistas negros, porque na mesma medida em que esse sistema parece estar abraçando os artistas negros, né? Eu acho que a gente nunca pode confiar na burguesia, né? Tomar cuidado com as armadilhas, né? De que essa burguesia capitalista não transforme esse movimento eventualmente numa moda que possa ser substituída por outra, né? Então, gostaria de pensar como você, como um artista negro proeminente nesse campo, né, pensa a respeito disso. E também pensar, e a segunda parte da minha pergunta é pensar de que maneira, eventualmente, um diálogo com a internacionalização do seu trabalho, né? Porque eu também percebo que você tem exposto fora do país e tem dialogado, então, para além dos limites da arte no Brasil, né? Como isso pode auxiliar nessa tarefa, né? Então, ou seja, né? Como esse diálogo internacional, de certa maneira, possa eventualmente respaldar, né? Para que isso não se torne uma moda, né? Uhum. Enfim, gostaria que você dissertasse um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Eu vou ser bem crítico em algumas pontuações. A primeira delas é isso, né? Tipo, tem tipo a música do Racionais, quando você começa a colar com os bonequinhos do shopping, aí já era, né? Então você tem que tomar cuidado com a sedução, né? O ego, cara, tipo, como eu falei anteriormente, assim, o ego do artista é muito inflado, assim, né? Porque é sempre você, né? Você é o representante do que você faz. Então é você, a tua imagem ali a todo momento. Eu entrei no mercado de arte, assim, cara, bem cedo, né? Tipo, trabalhando e tal. Desde 2006, eu trabalho no mercado de arte. E eu já vi vários altos e baixos e várias modas e tendências. E não tem como falar que hoje esse movimento de absorção de artistas negros não seria categorizado como uma moda. No meu ponto de vista, num sentido. Por que num sentido? Porque ele te gera renda, né? Porque é um interesse global, cara. Não é que a moda ela é criada quando você tem um retorno financeiro naquilo. Por isso que vira uma moda, né? Então, o que acontece? Tem que tomar um certo cuidado, porque, assim, são vários artistas e são jovens, muitos dos casos, e a relação com o dinheiro, cara, ela é sedutora também. Porque aí você fala assim, pô, eu poderia trabalhar no telemarketing aqui ganhando R$700, R$1.200 por mês, mas eu tô vendendo um trabalho de arte, uma pintura, e vendendo por R$5.000, um exemplo, sabe? Que são valores que chegam a ser muito maiores que isso aí todos nós sabemos. Então, o que eu falo é manter a consistência no que você pensa, né? Tipo, você não se vender, tipo, de fazer um trabalho sobre a demanda que eles querem, né? Porque a partir do momento que você acredita no que você faz e você coloca em discussão aquilo que você pensa, isso já muda totalmente o cenário, né?
Porque aquilo você vai construindo uma coisa mais sólida. Quando eu falei do Better Together também, falando dessa coisa de uma base de apoio, ela funciona nesse sentido também. Tipo, dos artistas conversarem, porque assim, tipo, ouve-se que vários já estão sendo passados para trás, sabe? Na hora de negociar, porque, vamos puxar, esse aqui tá precisando mais, então a gente puxa mais aqui dele, espeta mais ele aqui. Ele tá precisando pagar a conta, então a gente paga menos. Então você tem tudo é um sistema, cara, como um sistema financeiro. Tanto é que tem vários nomenclaturas que é usado no sistema financeiro, que é usado no sistema de artes. Então eu acho que claro, é uma tendência muito grande, sim, que ela vai baixar, não que ela vai desaparecer, ela não vai dissipar, porque são muitos artistas, muita produção muito boa, isso não vai desaparecer. Então, claro, tem essa tendência que a gente pode chamar de moda, de uma necessidade de todo mundo querer ver aquilo e fazer aquilo, mas se você mantém uma consistência no que você está produzindo, vai continuar, cara. Não tem por onde, porque é um caminho sem volta esse. O número de pessoas vai reduzir, porque é muita gente, é muito inflado, assim, claro, como qualquer tendência de mercado, né? Como o mercado, quando tá, tipo, vendendo laranja, ele vai vender mais laranja. Aí muda para maçã, ele vai vender maçã. Então, é a mesma coisa. Eles querem pintura? Todo mundo faz pintura. Quer escultura? Vamos fazer escultura. Quer vídeo? Vai fazer vídeo. Então, se você for se manter ali posicionalmente, porque é louco, assim, porque eu penso assim, às vezes, você tem que colocar, tipo, a parada do cavalo ali, tá ligado? A rédea. E você não olha pros lados, cara. Porque a grama do vizinho vai ser sempre mais verdinha, brother. Você sempre vai achar que o cara tá sendo melhor, tá tendo melhor visibilidade, tá ganhando mais dinheiro, mas vai focando no seu, no que você acredita. Porque o mercado de arte, ele é feito de altos e baixos, assim, sabe? É igual na música, cara. Todo ano vai ter, tipo, um hit, igual nas artes. Todo ano vai ter um artista que ele vai ter os seus, entre os 5 melhores do mundo, os 100 melhores do mundo, só que no ano seguinte muda. Uma coisa que eu acho importante que está acontecendo é não só a inserção de artistas, mas a inserção de pensadores, de professores, de críticos. Isso é a rede de apoio que eu estou falando. Porque a partir do momento que não adianta você ter um produtor branco, só que o curador, um artista preto, e o curador é branco, o dono do museu é branco, o diretor do museu é branco, porque uma hora ele vai chegar assim, acabou. Só que a partir do momento que a gente começa a se inserir com curadores pretos, pesquisadores pretos, pessoas de museus que são pretas, isso vai mudar. E aí a gente acaba tendo essa rede de apoio, e aí que a coisa não tem um caminho sem volta, né? Eu só vou abrir a porta rapidinho aqui. Você corta isso aqui. Marca os minutos. Voltei. Foi rápido. Então é isso, sabe, cara? Então, quando a gente está falando disso, é moda. Claro que é moda, sempre tem moda. Mas quando você tem toda essa base que está acontecendo, então é um caminho sem volta. Na minha opinião, é um caminho sem volta. Por exemplo, hoje a gente vai ter, tipo, Bienal de São Paulo, com 4 curadores, 3 deles são negros, sabe? Opa, tem uma mudança aí, né? Saca? Então, tipo, a mudança é essa, né? A coisa começa a transformar quando você, tipo, você entra no sistema todo, né? Não adianta você estar só numa parte da operação. Quando você está na operação toda, então é um caminho sem volta, porque são pessoas que vão ter as mesmas necessidades que eu e vão falar das mesmas coisas que eu, sabe? Então você acaba, tipo, encontrando seus pares ali. Então é impossível a coisa não continuar, sabe? Então é só isso, mano. Tipo, segurar o reggae, sabe? E, tipo, ter consciência disso, que tudo tem altos e baixos, sabe? Não se abalar muito com isso, sabe? Flávio, muito obrigado pela participação. Acho que foi uma conversa ótima. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar bastante. Muito obrigado pela disponibilização do seu tempo. Obrigado a vocês. E aqui debatendo com a gente, tá? Valeu. Espero que vocês tenham gostado, todos e todas. Adoramos. Nossa, a gente adorou. Muito obrigado, Flávio. Foi uma ótima conversa. Maravilhoso. Obrigado mesmo. Valeu vocês. E quando estiver em São Paulo, aí, ó, dá um pulo aí no ateliê. Massa. Café e conversa sempre tem, cara. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB E Fiche e Camp, programa de pós-graduação em Sociologia.
Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.